Oi, pessoal. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias de duas práticas que serão realizadas durante essas 2 semanas, que é a prática da imunohemólise e a prática da separação de linfócitos do sangue periférico. A prática da imunohemólise, ela vai avaliar tanto a presença como a quantificação das proteínas do sistema complemento, bem como a presença de anticorpos nas amostras testadas. A prática de separação de linfócitos do sangue periférico vai estar relacionada com a ativação e o funcionamento desses linfócitos, bem como a sua capacidade de ação frente a antígenos, certo? Então, nós vamos ter a imunohemólise como uma técnica bastante corriqueira para diagnóstico, mas a separação de linfócitos do sangue periférico, uma técnica bastante diferenciada, que vai ser solicitada apenas quando há uma suspeita de imunodeficiência celular, porque ela mede o funcionamento das células do nosso organismo. Então, num hemograma, a gente vê a contagem de células, mas a gente não sabe se essas células estão funcionantes. E nessa prática, a gente conseguiria avaliar o funcionamento, né? Se essas células são capazes de serem ativadas frente a algum antígeno, ok? Então, a gente vai falar primeiro da imunohemólise. Ela é uma técnica mais curta, tanto é que no laboratório nós vamos realizar ela no intervalo da separação de linfócitos, né? Assim como nós fizemos na última aula. E é essa prática, então, a que a gente vai iniciar falando um pouquinho hoje. Bom, a imunohemólise, ela é uma técnica adaptada da atividade hemolítica do soro, que antes era realizada no laboratório, baseada na presença da hemolisina, que é um anticorpo anti-hemácias de carneiro. Como esse anticorpo anti-hemácias de carneiro passou a não ser mais produzido e comercializado, houve uma dificuldade de obtermos esse material laboratorialmente e hoje a gente adapta para a imunohemólise, que é uma técnica um pouco mais compacta, mas que também faz uso desse material. Então, a imunohemólise ela vai ser baseada, né, na ação da via clássica do complemento, porque é a partir da via clássica do complemento que a gente vai observar a ação desse conjunto, né, de proteínas sobre as hemácias. No caso, as hemácias que nós utilizamos no laboratório são hemácias de carneiro, e elas são sensibilizadas com um antígeno ou com um anticorpo, de acordo com a prática que a gente vai realizar. No caso da imunohemólise, a sensibilização com anticorpos com essa hemolisina que eu havia comentado com vocês. As amostras séricas vão fornecer, então, o sistema complemento que a gente precisa para realizar essa técnica e nós temos o intuito de avaliar, né, o primeiro tubo que apresentou a hemólise parcial. A hemólise parcial está relacionada com a capacidade mínima que o sistema complemento tem de causar lise, ou seja, o quanto de proteínas são necessárias para que eu cause pelo menos 50% de hemólise no sangue, né, que eu estou testando, ou que eu cause a lise de 50% dos antígenos que eu estou avaliando, né, de acordo com a defesa imunológica na imunidade adquirida. O cálculo da atividade hemolítica do soro, ele é feito pelo percentual, certo? Mas como a gente não está fazendo a técnica por completo, né, que ela utiliza 10 tubos, a gente vai fazer só com 5, então nós não vamos utilizar esse cálculo do percentual, mas a gente vai esclarecer, vai falar um pouquinho do que significa cada um dos tubos que a gente vai observar, beleza? Bom, mas eu tô mostrando aqui para vocês a fixação de complemento, né? Então, na prática laboratorial, o que vocês vão encontrar de técnica envolvendo o sistema complemento? Vocês vão encontrar com esse nome aqui, fixação de complemento. Tanto é que provavelmente vocês ouviram falar dessa técnica no diagnóstico de mormo ou de outras patologias, certo? A fixação de complemento, gente, é a técnica por completo. Acontece que na fixação de complemento nós precisamos dosar as proteínas do sistema complemento que são adicionadas. Então, não são todos os laboratórios que têm essa capacidade, né, que têm esse potencial de fazer essa dosagem.
Por isso que a gente acaba não fazendo a fixação de complemento por completo, mas vocês vão ver que é muito semelhante com essa técnica que a gente está realizando. Então, o que acontece na fixação, né? A primeira etapa dela, a gente pega, então, as amostras que a gente quer testar. Aqui eu coloquei paciente A e paciente B para identificar que na amostra A tem anticorpo e na amostra B não tem, mas ambas têm sistema complemento, né? São amostras séricas, certo? Porém, na amostra do paciente B não tem anticorpo. A gente vai aquecer essa amostra, né? Normalmente se aquece a 56 graus. E o sistema complemento, ele é desnaturado. As proteínas do sistema complemento, elas são termolábeis, né? Então, de acordo com a temperatura, elas se desnaturam. Enquanto que o anticorpo, ele é termoestável. Por que a gente faz essa etapa aqui? Porque a gente não quer que a amostra do sistema complemento do próprio paciente seja ativada. Então, quando a gente pega a amostra do paciente, a gente desnatura as proteínas do complemento dele, para que a gente possa adicionar, né, uma amostra contendo essas proteínas, mas que a gente saiba exatamente a quantidade que tem de proteínas nessa amostra, que é justamente essa etapa que eu comentei com vocês, que nem todo laboratório consegue realizar. Então, a etapa 3, nós adicionamos, né, uma quantidade conhecida do sistema complemento para que a gente possa realizar a técnica. Então, a técnica vai começar a partir desse ponto, né? A partir da inclusão do sistema complemento em amostras conhecidas, em quantidades conhecidas. Depois disso, nós vamos adicionar as hemácias de carneiro, né? Que estão aqui especificadas para vocês. Então, tanto no paciente A como no B, essas amostras vão ser adicionadas. Os anticorpos que estão presentes, no caso aqui no paciente A, eles vão se ligar aos antígenos presentes nessas hemácias, né? E eles vão, então, ativar, desculpa, não presente na hemácia, livre, né, na amostra, e eles vão, então, ativar o sistema complemento, certo? As amostras de anticorpo, juntamente com o antígeno ligados, então, os complexos imunes, ativam a via clássica e esse sistema complemento é consumido. Quando essas hemácias de carneiro são adicionadas, acontece que nenhuma hemácia é hemolizada, não tem mais sistema complemento disponível para elas serem hemolizadas. Então, depois de um tempo de incubação, essas hemácias precipitam, como vocês estão vendo aqui no paciente A. Então, o que eu concluo? Que no paciente A havia a presença de anticorpos, uma vez que o sistema complemento não causou lise na hemácia. Porque se o anticorpo estivesse ausente, que é o que a gente vai ver agora no paciente B, esse sistema complemento seria ativado sobre as hemácias. Então, vamos lá. Paciente B não tem anticorpo, né? Eu estou adicionando o anticorpo anti-hemácia de carneiro, né? Que é aquela hemolisina que eu comentei com vocês. Então, essa hemolisina vai se ligar na hemácia. E como o sistema complemento está livre, ele vai se ligar nesse complexo, hemácia e anticorpo. E aí, ele vai agir sobre a hemácia, causando lise, causando a hemólise. Então, na amostra de paciente A, eu tenho as hemácias precipitadas, ou seja, não foram lisadas, né, hemolizadas. E nas hemácias do paciente B, que não havia anticorpos, as amostras são lisadas, as hemácias são lisadas. Então, quando eu faço a interpretação dessa técnica, é sempre inverso à presença de hemólise. Quanto mais hemólise, né, menos anticorpo ou ausência de anticorpo eu tinha nessa amostra, quanto mais precipitado ou a presença do precipitado indica que aquela amostra é positiva para a pesquisa do anticorpo, ok? Então, o que a gente está fazendo, na verdade, a gente avalia também essa questão aí da presença ou da ausência do anticorpo. Mas a gente faz a atividade hemolítica do soro ou a imunohemólise porque a gente não tem como fazer essa etapa da adição aí da quantidade conhecida de sistema complemento. E aí, como é que eu interpreto, né? Como eu falei para vocês ali anteriormente, quando a gente realiza a atividade hemolítica do soro com os 10 tubos ou com os 10 pocinhos, a gente vai calcular o percentual, né?
Então, se obtém que o percentual de 90% a 96%, que seria atividade entre os tubos 6 e 8, né, a hemólise parcial nos tubos 6 a 8, é uma resposta normal, né, ela está dentro do esperado, tá? Mas, quando a gente faz a fixação de complemento, muitas vezes a gente não consegue avaliar essa ação do complemento dessa maneira. Então, a gente avalia pela presença da hemólise ou a presença do precipitado, como vocês estão vendo aqui, né? Da deposição daquelas hemácias, tá? Então, aqui na legenda, né, a gente vê que o resultado negativo para a pesquisa do anticorpo é quando eu vejo o botão de hemácias ou quando eu vejo a hemácia precipitada, indicando que não houve hemólise, né? Então, a hemácia, a amostra que eu estou testando tem o anticorpo, porque o anticorpo consumiu o sistema complemento. E quando eu vejo a hemólise, seja ela total ou seja ela parcial, eu consigo dizer, então, que o resultado foi positivo para a hemólise, indicando, então, que essa amostra não tem anticorpo. Se eu faço isso em tubos, é dessa forma que eu vejo, né? Então, a visualização é feita através do precipitado da hemácia ou da hemólise dessas hemácias que foram adicionadas. Bom, então, efetivamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma adaptação da atividade hemolítica do soro e nós vamos utilizar apenas 5 tubos, ok? No primeiro tubo, a gente vai considerar o tubo controle negativo, onde a gente não vai adicionar sistema complemento. Então, estão vendo aqui que o soro teste, que é onde tem o sistema complemento, ele não foi adicionado no tubo 1, tá? Então, o tubo 1 ele é considerado controle negativo, né, para ausência de hemólise, né, para ausência do sistema complemento. E a gente adiciona no lugar, então, do soro, salina, juntamente com as hemácias de carneiro contendo o anticorpo contra a hemácia de carneiro, que nós vamos chamar, então, de sistema hemolítico. Então, aqui são as hemácias, né, do carneiro, ok? Pode ser feito de humano também, tá, gente? Mas aí a gente tem que ter o anticorpo específico, né? Mais o anticorpo contra elas, ok? Não vai ficar muito bonitinho aqui, mas dá para entender. Bom, aí do tubo 2 ao tubo 4, eu começo a diminuir a quantidade de salina, mas começo a adicionar quantidades aumentadas, né? Ou quantidades crescentes do soro teste, né? Então, no tubo 2 eu tenho 400 de salina e bem pouquinho do soro teste. No tubo 3 eu tenho 300 de salina e bem pouquinho, né? Um pouquinho mais, aliás, do soro teste. E no tubo 4 eu tenho uma quantidade menor de salina e uma quantidade maior, né? Mais da metade do soro teste. E chegando finalmente no tubo 5, onde eu não diluo, eu não coloco salina, eu só coloco a mesma quantidade de soro teste para a quantidade de sistema hemolítico. Ou seja, esse tubo 5, eu espero que ocorra a hemólise total das hemácias. E aí que fica, então, a pergunta, né? Em qual desses 3 tubos aqui, no 2, no 3 ou no 4, eu vou encontrar a hemólise parcial, certo? Que seria, então, metade das hemácias precipitadas e metade das hemácias hemolizadas, destruídas pela ação do complemento. Em qual concentração? É na concentração de 100, é na concentração de 200 ou é na concentração de 300 microlitros que eu vou conseguir obter essa hemólise parcial, né? Que é o que eu quero dosar, ok? Eu pus uma legendinha aqui do lado, tá, gente? Para vocês não se perderem. Então, tubo 1 é hemólise total, né? Controle negativo. Ah, desculpa, tá escrito errado aqui, tá? Só inverter. Tubo 5 é hemólise total e no tubo 1 é ausência de hemólise porque a gente não tá colocando o soro teste, ok? Então, só corrijam aí, por favor, invertam, né? Vou fazer aqui uma correção aqui, só para não perder aí a gravação, beleza? Então, na verdade, é tubo 5 com hemólise total e tubo 1 com ausência de hemólise. Bom, então eu vou explicar para vocês a interpretação do primeiro tubo com hemólise parcial,
e depois eu vou mostrar algumas fotos semelhantes ao que a gente vai realizar, tá? Bom, então se eu pego ali a bateria de exames da minha amostra e eu observo que a hemólise parcial aconteceu no tubo 2, onde eu coloquei apenas 100 microlitros do soro, tá? Eu vou interpretar esse tubo como normal. Então, eu vou pensar assim, bom, eu coloquei uma quantidade muito pequena de soro, ou seja, uma quantidade muito pequena de sistema complemento. Se ele causou hemólise parcial já nesse tubo, né, onde eu coloquei uma hemólise, uma quantidade pequena do complemento, e nos outros tubos, no 3 e no 4, ele já teve uma hemólise total ou próximo a isso, então eu vou interpretar essa amostra como uma amostra normal, né? Amostra com a quantidade adequada de complemento. Se eu coloquei, né? Se a hemólise parcial der no tubo 3, onde eu coloquei 200 microlitros do soro, ou seja, próximo à metade, né, do volume das hemácias, eu já posso interpretar como uma amostra com uma quantidade insuficiente de complemento, tá? Aí, nesse caso, eu posso imaginar que o paciente estava com o consumo desse complemento, tá? Por conta de uma infecção ou qualquer outra causa, certo? E aí, então, eu vou repetir essa amostra, eu vou solicitar uma nova amostra de soro e vou repetir alguns dias depois. Se voltar ao normal, era consumo. Se não, aí eu vou avaliar, né, e vou verificar, tá? Então, se a hemólise parcial aconteceu no tubo 2, eu considero como normal. Se a hemólise parcial aconteceu no tubo 3, onde eu já coloquei bastante soro, né, então já tem bastante sistema complemento, eu já começo a perceber que está tendo alguma alteração. Mas pode ser uma alteração transitória, que seria então a questão do consumo. Agora, se a amostra gera hemólise parcial no tubo 4, onde eu coloquei uma quantidade bem grande de soro, né, gente? Mais da metade, né, do volume ali das hemácias, ou seja, 300 microlitros. Então, aqui eu já começo a desconfiar que esse paciente ele tem alguma imunodeficiência, tá? Ou ele consumiu, mas é muito raro acontecer no consumo uma quantidade tão baixa de hemólise, tá? É mais provável, na verdade, que o paciente tenha uma imunodeficiência na produção dessas proteínas do complemento, tá? Essa imunodeficiência pode ser tanto das proteínas que fazem parte das cascatas da via inata, como das proteínas que fazem parte das cascatas da via adquirida, tá? Ou ainda eu posso ter um problema hepático, né? Porque são as células do fígado que fazem a produção de grande parte das proteínas do sistema complemento. Então, se o paciente tem uma cirrose hepática, ou se o paciente tem uma insuficiência, né, hepática, ele retirou parte do fígado, né, ele fez uma esplenectomia parcial ou total, tá, gente? Isso daí eu vou, desculpa, esplenectomia não, hepatectomia, né? Parcial, então eu vou ter que avaliar, né? Na verdade, se isso acontecer, normalmente já tem no laudo ali, né? Já tem no prontuário do paciente o dado a respeito dessa amostra, tá? Mas se não, provavelmente isso confere, então, a imunodeficiência. Então, a gente vai avaliar agora, olhando aqui, o tubo, tá? Então, mais ou menos o que eu expliquei para vocês, né? O tubo 1 seria o controle, tá, gente? De ausência de hemólise, como eu havia comentado, né? Então, as hemácias estão todas precipitadas e o líquido tá bem transparente. O tubo 2 seria uma duplicata, tá? Da ausência de hemólise do controle, então foi realizado em 2 tubos iguais, tá? Então, eu coloquei para vocês a ausência de hemólise no tubo 1 e no tubo 2. Do tubo 4 até o tubo 6, a gente tem hemólise total, então vocês estão vendo que não tem precipitado de hemácia, né? As hemácias foram todas lisadas. E nessa interpretação aqui, então, seria no tubo 3 a minha hemólise parcial. Então, eu tenho o líquido vermelho, mas não tanto quanto na hemólise total. E eu tenho parcialmente ali as hemácias precipitadas, então, mostrando que existe, né, metade precipitado e metade foi hemolizado, tá? Então, nesse caso aqui, aparece como tubo 3.
Mas se fosse lá na nossa análise, tá, gente? Aqui seria o tubo 2, tá? Porque aqui, na verdade, está em duplicata, tá? Então, aqui já demonstraria que esse paciente, ele tem valores normais de sistema complemento, né? Porque eu coloquei ali uma quantidade bem pequena de soro mesmo para causar essa hemólise. E ele já conseguiu causar metade da hemólise, ok? Bom, na sequência, eu vou passar para vocês, então, esse vídeo, tá? Que mostra um pouco do procedimento da fixação de complemento, tá certo? Então, aquelas primeiras imagens, né? Primeiros esqueminhas que eu mostrei para vocês lá no início, tá? Essa parte da fixação de complemento, ela pode ser visualizada depois, a parte, tá? Com esse link. E aí, vocês vão, então, observar, ok? Então, eu vou passar o vídeo aqui para vocês. E vocês podem acompanhar, deixa eu ver se ele vai passar. Aqui, pessoal, olha só. Então, aqui é o paciente contendo o anticorpo e aqui é o paciente sem o anticorpo. Lembra lá no comecinho que eu expliquei para vocês, né? Eu aqueço, tá? Para desnaturar as proteínas do complemento e depois eu coloco uma quantidade conhecida dessas proteínas, tá? Então, tá igualzinho aquele esqueminha ali que eu mostrei, né? O paciente da esquerda aqui tem o anticorpo e o paciente da direita não tem, ok? Aí, ele aquece para desnaturar, essas proteínas vão ficar desnaturadas e ele coloca, então, a quantidade de complemento já conhecida, tá? Junto com esse complemento, ele coloca o antígeno, tá, gente? Que seria, então, esses bastõezinhos, certo? Aí, esse antígeno, né, o anticorpo vai se ligar nele, na amostra do paciente que tem o anticorpo, vai ativar o sistema complemento, né, e vai ser consumido. Enquanto que aqui, o antígeno tá livre, né, não foi ativado, tá? Então, o sistema complemento acabou ficando livre e ele vai ser ativado sobre as hemácias. Então, do lado de cá, as hemácias vão precipitar, né, do lado esquerdo, e no lado direito, as hemácias vão ser rompidas pela ação do sistema complemento e os antígenos ficaram livres porque naquela amostra do paciente não tinha anticorpos. Então, vai mostrar aqui o rompimento, né? Então, eu sei que aqui não tinha anticorpo porque a hemácia foi lisada, ok? Beleza. Então, agora a gente vai explicar um pouquinho a separação de linfócitos do sangue periférico. Como é que a gente faz essa separação, tá, pessoal? A separação é feita baseada no gradiente de densidade, ou seja, na densidade de cada célula do sistema imune no organismo, tá? Naquela amostra, né? Então, essa técnica vai permitir a separação dos componentes celulares,
baseadas na gravidade, né, na densidade, né, na gravidade que exerce sobre essa célula, então na sua densidade. E esse campo gravitacional, ele acaba sendo feito dentro da centrífuga. A gente vai centrifugar essa amostra, né, com esse líquido que separa pela densidade, pelo gradiente de densidade, e isso a gente vai fazer através de uma centrifugação, ok? Então, a gente vai obter o isolamento de células mononucleares, como linfócitos e monócitos, do restante das células do sangue, né? Das hemácias, dos polimorfonucleares, etc. E a gente vai fazer essa separação através de um líquido, né, específico, que é formado por polissacarídeos, chamado ficol e PAC. Esse líquido, ele tem uma densidade maior do que os linfócitos e monócitos, então ele vai ficar abaixo, né, dessas células, porém ele é mais leve, ele é menos denso que as células vermelhas e que os polimorfonucleares. Então, essa fração aqui, né, de hemácia e polimorfonuclear, ela vai ficar abaixo do ficol. Como você... Então, tá aqui. Eu coloco o meu sangue, né, total, sobre o ficol, tá? Ele tem uma densidade de 1,078, ok? Então, essa densidade é maior do que a dos linfócitos e monócitos, mas é menor do que a dos polimorfonucleares e hemácias. Após a centrifugação, que eu falei para vocês, a gente vai centrifugar em torno de 30 minutinhos, tá? E essa centrifugação, ela é bem rápida, tá, gente? Então, vai em torno aí de 2.500 rotações por minuto, né? 2.500 RPMs, tá? Só para vocês terem uma ideia, a maioria das centrifugações que a gente faz em 1.500 RPMs, tá? Então, é realmente uma centrifugação bem rápida, ok? Então, após a centrifugação, a gente vai ter esse layout aqui, né? A gente vai ver as hemácias e os polimorfonucleares na parte mais profunda do tubo, né? Então, precipitados, tá? Em cima dela vai estar o líquido, o ficol e PAC, né? Formando ali uma separação, né? Uma fase, tá? Enquanto que os linfócitos e monócitos vão estar aqui nessa camada, né? Porque eles são mais leves, menos densos que o ficol e PAC. Então, eles permanecem nessa interface entre o plasma, né? Ou soro, tá? E o ficol, ok? E aqui, então, a gente consegue retirar essa camadinha contendo essas células e fazer a análise da resposta imune celular, né? Presente, então, nessa amostra desse paciente. Então, aqui são as fotos, né, que a gente vai ver ali ao vivo, mas aqui tem algumas fotos para vocês identificarem. Na letra A é o antes, né, então o ficol embaixo e o soro, o sangue total em cima, tá? No laboratório, a gente faz uma diluição desse sangue, tá, gente? A gente coloca um pouco de meio de cultura, tá? Só para vocês saberem por que a gente faz isso. Nós tiramos o soro ou plasma para não ter interferência nenhuma de fibrinose ou até mesmo de sistema complemento. Então, a gente tira o plasma ou o soro desse sangue, né? Normalmente é o plasma, porque a gente faz com uso de anticoagulante. A gente dilui essa parte celular do sangue em meio de cultura, porque depois disso a gente vai fazer a cultura das células, então a gente já usa o meio de cultura para separação dessas células, e aí isso também facilita a passagem dessas células pelo ficol durante a centrifugação e a separação. Na letra B, a gente já vê isso separado, tá? Então, aqui eu tenho o plasma ou o soro, aqui eu tenho um halo, né, esbranquiçado, então, onde está a minha amostra de mononucleares. Aqui eu tenho ficol, né, e embaixo de tudo tem as hemácias e os polimorfonucleares. Essa foto aqui mostra a mesma coisa, né, então, essa nuvenzinha esbranquiçada aqui são os mononucleares. E agora a gente vê que realmente o leucócito
se chama leucócito por isso, né, gente? Porque ele tem esse aspecto esbranquiçado, tá? Aí, lembrando que essa fração, deixa eu até apagar aqui isso que eu rabisquei, essa fração aqui, onde fica o ficol, né, é aquela fração, é aquela densidade que eu comentei com vocês de 1,079, né? Então, as nossas células que nós queremos coletar, elas estão aqui. Aqui eu tenho o ficol, né? E aqui eu tenho as hemácias e os polimorfonucleares, ok? Bom, então, depois que eu fiz essa etapa, né, que é um pouquinho mais demorada, um pouquinho mais trabalhosa, a gente vai fazer a contagem dessas células. Por que que a gente vai fazer a contagem? Porque assim, pessoal, quando a gente precisa avaliar a resposta dessas células, nós precisamos ter uma ideia de quantas células estão presentes naquele material, tá? Então, essa contagem, na verdade, não é para dizer lá no hemograma, né, se está batendo com a contagem que eu fiz lá no aparelho, não é isso. É que eu preciso saber quantos linfócitos realmente eu consegui separar, né? Ou quantos monócitos realmente eu consegui separar, para que quando eu for dosar, por exemplo, uma citocina, ou eu for dosar alguma substância produzida por essa célula frente a um estímulo, eu saiba quantas células produziram aquele volume de substância. Então, eu preciso ter, né, padronizado essa quantidade de células para que eu possa fazer a correlação posteriormente, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente realiza essa contagem. Essa contagem é feita na câmara de Neugebauer, que vocês já conhecem, trabalharam lá na fisiologia, trabalharam em outras disciplinas, tá? Então, após a separação, a gente pega aquela nuvenzinha esbranquiçada, né? Centrifuga, tá, gente? Para formar um botãozinho no tubo. Aí, esse botão a gente ressuspende em 1 ml de salina e depois dilui 1:20. Essa diluição para 20, na verdade, é só para facilitar a leitura, tá? Porque se a gente ressuspende o botãozinho em 1 ml e já coloca para fazer a leitura, fica muita célula para a gente contar, né? Só que se eu faço a diluição para 20, depois eu tenho que ajustar ela na contagem, tá, pessoal? Não posso esquecer de ajustar, tá certo? Tanto é que ela já está presente aí na nossa formulazinha que vai aparecer aqui no final, tá? Aí eu vou preencher essas cavidades da câmara, né, para poder fazer a leitura, e eu vou contar o número de células. Para contagem, eu vou preencher um dos lados, tá, com essa suspensão de 1:20. E a hora que a gente for olhar, vocês vão ver que parece uma cruz, né? A gente vai ter 4 quadrantes laterais a essa cruz. Então, eu vou contar no mínimo 2 quadrantes e fazer a média aritmética deles. O ideal é contar os 4, tá? Mas eu posso contar 2 quadrantes opostos e fazer a média deles. Porque assim, gente, se eu tenho muita rotina, né? Não vai fazer muita diferença eu contar os 4. Os 4 vai trazer para a gente um valor mais fidedigno. Mas se eu contar 2, eu já tenho uma ideia de quantas células aquele paciente possui e se vai dar para fazer a análise que eu preciso realizar, ok? Para fazer o cálculo das células, para saber se está dentro dos valores de referência, a gente utiliza essa fórmula que está aqui embaixo, né? Então, o número de células é igual à média das células por quadrante. Então, se eu contar 4, eu divido por 4. Se eu contar 2, eu divido por 2. Vezes 200, que são as diluições que eu realizei, tanto a de 1 ml como a de 1:20, né? E vezes 10 a terceira. Esse 10 a terceira aqui, gente, ele pode ser considerado milímetro cúbico, né? ml, tá? Ou ele pode ser considerado, que é o que mais normalmente a gente avalia, a área da câmara de Neubauer onde a gente faz a leitura, né? Porque a gente está considerando aqui que aqui tem um volume X, né, de célula, de suspensão celular, e esse volume ele tem que estar considerado aí na minha fórmula, tá? Então, é por isso que a gente faz esse cálculo aqui, considerando a área
da câmara de Neubauer, né? Ou Neubauer, que é o nome mais correto. Bom, então tá aqui a câmera, né? Vocês já conhecem, né, essa cruz. Então, quando a gente conta hemácia, a gente vai nessa cruz do meio, tá? Na verdade, aqui eu tô fazendo a separação de linfócito, eu quero contar os linfócitos. Então, puxei aqui uma setinha para mostrar para vocês que, na verdade, nós contamos nesses quadrantes laterais, né? 1, 2, 3 e 4. Se eu contar os 4, eu divido por 4. Se eu contar 2, eu divido por 2. Lembrando que se eu contar 2, gente, eu sempre faço os opostos, tá? Então, eu conto o 1 e o 4, ou eu conto o 2 e o 3, ok? E aí, com esse dado, né, eu consigo, então, avaliar, jogar lá naquela fórmula que eu mostrei para vocês, e consigo, então, avaliar se o paciente, né, quantas células ele tem, e se eu consigo fazer os estímulos que são necessários para avaliar essa resposta celular que ele possui, beleza? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, e nesse vídeo ele vai mostrar, então, toda essa parte do procedimento da contagem, tá? Só que esse vídeo aqui, gente, ele é bastante longo, ele tem quase 20 minutos, tá? Então, eu vou passar um pedaço para vocês verem, ele é bem autoexplicativo, né? E aí, vocês vão acompanhando, certo? Caso depois tenham alguma dúvida, né, a gente vai fazer na aula prática e aí vocês tiram, tá? Então, eu vou dar um play aqui e vocês vão acompanhando. O som vai aparecer automático, tá? Fala galera, estamos em mais uma videoaula Professor Eden. Veja então, agora eu vou falar um pouquinho da câmara de Neubauer para a gente utilizar nas nossas práticas para hematologia, né, contabilização de leucócitos e hemácias. Veja bem pessoal, né, a câmara de Neubauer ela é um quadrado maior dividido 9 vezes, tá? E cada quadrado deste, né, e lateral, que eu chamo de quadrante lateral, né, que eu vou representar aqui para você melhor nessa figura. Nessa figura aqui, né, cada quadrantezinho desse aqui representado pela letra W, tá, ele tem 1 milímetro quadrado, certo? Este quadrante todo aqui central, né, ele também tem 1 milímetro quadrado, certo? Então, veja bem, 1 milímetro quadrado de base, né, de área de base, vezes, quando eu coloco aqui a lamínula em cima da câmara de Neubauer, olha o espaço que fica, né, entre a lamínula e a ranhura da câmara de Neubauer. É um espaço de 0,1 milímetro, tá? Esse espaço aí, pessoal, 0,1 vezes 1 milímetro quadrado, é igual a 0,1 milímetro cúbico, certo? Então, grave esse número aí, 0,1, tá? Milímetro cúbico. Então, tudo que eu contabilizar neste quadrante, né, vai ter 0,1 milímetro cúbico. Tudo que eu contabilizar nesse quadrante, vai ter 0,1 milímetro cúbico, certo? Quando eu estou contabilizando leucócitos, né, eu contabilizo os leucócitos da seguinte forma. Eu faço a contagem dos leucócitos nesse quadrante lateral. Tudo que está aqui, eu faço a contabilização. Tudo que está aqui nesse quadrante, eu também faço a contabilização. Tudo que está nesse quadrante, eu faço a contabilização. E tudo que está nesse quadrante, eu faço a contabilização. Tá bom? Então, eu contei 1, 2, 3, 4 quadrantes laterais. Né? Então, tudo que eu contei aqui, né, dividir por 4, eu tirei a média do que eu contei, foi isso? Então, por isso, uma divisão por 4, eu contei a média, tirei a média de tudo aquilo que eu contei. Supor que eu tivesse contado 10, aqui 10, aqui 10, aqui 10. Óbvio, nunca vai ser tão exato assim, né, gente? Mas 10, mais 10, mais 10, mais 10, 40 dividido por 4, daria 10, né? Então, uma média dos 4 quadrantes, 10 leucócitos por quadrante. Né? Por que eu tenho que contabilizar por quadrante? Porque no final, eu vou achar ele em milímetro cúbico. Né? Onde eu vou ter aqui
a possibilidade de transformar tudo que eu achei em um quadrante em milímetro cúbico de sangue, certo? As hemácias, né, a única diferença é porque esse quadrante central ele é dividido 25 vezes, olha lá. É um quadrante, né, do mesmo tamanho, de 1 milímetro quadrado, tá? Só porque ele foi dividido 25 vezes. E aí eu vou contar as hemácias presentes nesse quadrante R, 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 R e R. Somar tudo, né? E aqui para eu completar 1 milímetro quadrado de contagem de hemácias, tudo que eu achei nesses 5 quadrantes, basta eu multiplicar por 5. Então eu acho tudo aquilo que está em 1 milímetro quadrado da câmara de Neubauer em relação às hemácias. Por que eu estou falando isso? Quando eu olho para a fórmula, olha lá, né? Então o cálculo de hemácias é tudo por ml de sangue, é tudo aquilo que eu contabilizei nos 5 quadrantes, né? Este, tá? Vezes 5, para completar, então 5 vezes 5 eu tenho os 25 quadrantes, é para completar esse 1 milímetro quadrado de contabilização, tá bom? Vezes 10, né? Então vezes 10, por que vezes 10, professor? Por causa disso aqui, aluno, olha, né? Tudo que eu contabilizei em 1 milímetro quadrado vezes 0,1 de altura, então, para transformar tudo isso em milímetro cúbico, né, eu multiplico por 10, porque aqui está 0,1, né? Então, 0,1 vezes 1 milímetro quadrado daria 0,1 milímetro cúbico, certo? Então, vezes 10, para eu transformar isso em milímetro cúbico, tá bom? A constante da câmara de Neubauer. Vezes 200, porque eu diluo o sangue 200 vezes, tá? E no caso dos leucócitos, olha lá, todos os leucócitos contados, né, nessas 4, né, câmaras, partes dos quadrados laterais, dividido por 4, porque eu não preciso de 4 quadrantes. Eu tenho que achar tudo em 1 milímetro quadrado, como eu fiz com as hemácias, né? Só que aqui, né, como eu contei 4 quadrantes laterais, né, para diminuir o erro de contagem, né? Então, aí eu vou dividir tudo por 4, certo? Então, leucócitos total contabilizados nas 4 camadas laterais, e aí dividido por 4. Vezes 20, porque eu diluo o sangue 20 vezes em litro Turkey. Tá? E vezes 10, porque é a constante da câmara de Neubauer, onde eu tenho 1 milímetro vezes 1 milímetro vezes 0,1, né? Eu teria 0,1 milímetro cúbico vezes 10, né? Eu daria tudo em 1 milímetro cúbico, tá bom? Aí o aluno pode me perguntar assim, professor, mas como que é isso, esse vezes 10? Cara, você está colocando líquido em toda essa região, contabilizando o que está aqui dentro, certo? Então, você tem que multiplicar por 10 para fazer a sua câmara de Neubauer transformar ou converter tudo aquilo que você contabiliza em milímetro cúbico, porque tudo você vai contar em massas por ml de sangue, ou milímetro cúbico, porque 1 ml é igual a 1 milímetro cúbico, leucócito por ml, ou por milímetro cúbico de sangue, porque 1 ml é igual a 1 milímetro cúbico. Então tá aqui o fator de conversão, vezes 10 vezes 10, para você entender a fórmula, certinho? Agora, como que seria isso, né, na prática, assim, trocando em miúdos, sem mais delongas, o que você faria na prática? Então, olha lá, galera, de uma forma prática, como que nós faríamos essa contabilização? Então, ao preencher o campo da câmara de Neubauer, você deve preencher todo o espaço da câmara, né? Veja que a lamina já está aqui. Todo o espaço da câmara tem que ser preenchido, não pode faltar e não pode sobrar, isso é importante, tá bom? Se faltar, aquele cálculo vezes 10 não vai valer nada, e se sobrar também, aquele cálculo também está furado, tá bom? Então você coloca, né, o seu líquido
E agora olhando a questão do microscópio, né? Olha lá, preenchendo os dois lados, certinho. Olhando na questão do microscópio, olha como a gente enxerga aí a câmara de Neubauer, né? Então a câmara de Neubauer, né, como nós já vimos, cada quadrante lateral deles tem 1 milímetro quadrado, né, dividido 16 vezes, tá bom? Então 16 vezes. E o quadrante, né, central, que nós chamamos de hemocitômetro, certinho, ele tem aí, né, também 1 milímetro quadrado e dividido 25 vezes, onde cada quadrantezinho desse menor, né, ele é dividido aí 16 vezes, né, como a gente pode observar aqui nessa imagem, tá bom? Então, hemocitômetro aí, né, dividido 25 vezes, cada quadrantezinho menor dividido 16 vezes. Então, observando, né, como se fosse uma contagem, né, como que a gente procederia essa contagem? Pessoal, aqui é importante ter uma padronização, tem um detalhezinho, né, que a gente pode estar sempre afirmando. Então, aqui nesse quadrante lateral, né, é óbvio que isso aqui não são leucócitos, é só um exemplo, né, de uma imagem para ilustrar como se fosse uma contagem, certinho? Então, neste quadrante lateral aqui, que a gente, né, teoricamente poderia estar contabilizando leucócitos, olha lá, tem leucócito, né, que fica, né, dentro desse quadrante, mas tem leucócito que fica fora, fica em cima da linha, né? Então, como que a gente padronizaria essa contagem? Primeiro, fazendo uma contagem em zigue-zague, andando por cada quadrantezinho, descendo, fazendo aquele processo de zigue-zague até contar todo o quadrante lateral de 1 milímetro quadrado. Para estes que ficam em cima da linha, né, a linha divisória, como que a gente padronizaria? Você escolhe, né, porque pode ter leucócitos assim como esse em cima, né, da linha, assim como poderia ter algum leucócito aqui em cima dessa linha, ou em cima desta, ou em cima desta. Então você vai escolher duas margens, né, deste quadrante lateral para padronizar. Tudo que estiver em cima das duas margens que você escolheu, você contabiliza. E duas margens, né, você não vai, né, considerar. Né? Então, vamos, por exemplo, né, dizer que eu considerei esta margem como padrão e esta margem como padrão. Então, todos os leucócitos que estiverem em cima desta margem, eu vou contabilizar. E da mesma forma, todos os leucócitos que estiverem em cima desta margem e desta margem, eu vou desconsiderar a minha contagem. Certinho? Então, contabilizando, como seria aí? Eu considerei esta margem, então logo este leucócito aqui fica de fora da minha contagem. Então vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não tem nada. 7, 8, 9, 10, 11. Então contabilizei tudo que está dentro deste quadrante lateral, considerando esta e esta margem como padrão, tá? Desconsiderando esta e esta margem. Então, 11 leucócitos, né? Eu teria que contabilizar mais 4 quadrantes. Né? Esses 4 quadrantes seriam importantes aí na minha contagem, certinho? E aí, Bom, pessoal, então a gente consegue fazer essa contagem, né? No dia ali da aula prática eu vou mostrar para vocês essas linhas que fazem a separação, tá? E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo um pouquinho mais curtinho, né? Onde se observa na prática aí a diluição e também a coloração dessas células. A gente pode usar alguns corantes, né? Como o azul tripã, o vermelho neutro, para poder observar essas células, beleza? Então, na sequência
sequência, né? É esse vídeo aqui, também é um vídeo um pouco mais longo, não tanto quanto o anterior, mas a gente vai assistir até o minuto 3, tá? Então, nesse minuto 3 é que ele mostra ali a questão da contagem. Vamos lá. Essa A parte hemocytometer aqui, gente, is a device that is used for counting cells. It's a modified microscope slide containing two identical wells or chambers into which a small volume of cell suspension is pipetted. We have already removed 100 microliters of our cell suspension and placed it in a microcentrifuge tube. Dilute the suspension by adding 100 microliters of Trypan Blue. Trypan Blue is a dye that helps us distinguish between living and dead cells. The dye passes through the membranes of dead cells, so they will appear blue under a microscope. Living cells exclude and will appear mostly clear. Load both chambers by pipetting the suspension under the cover slip. Dilute the suspension by adding 100 microliters of Trypan Blue. Trypan Blue is a dye that helps us distinguish between living and dead cells. Now place the hemocytometer under the microscope. Dead cells, so they will appear blue under a microscope. Each chamber is... Então, aqui ela comentou que esse corante, azul Trypan, ele distingue as células viáveis das células não viáveis, tá? Então, as células viáveis, elas não absorvem o corante e as células mortas, né, ou não viáveis, elas vão absorver. Então, a gente consegue, durante a contagem, saber quais células estão realmente vivas, né, e quais células não estão, tá? É fácil de fazer isso, gente, mesmo sem o corante, certo? Mas com o corante a gente tem certeza, né, daquela célula que a gente está contando, se ela está viva ou não, ok? divided into a grid pattern consisting of 9 large squares. Each square has the same dimensions and contains 10 to the negative fourth power milliliters of suspension. The rules for counting cells sometimes differ from lab to lab. In our lab, we count cells in the 4 large corner squares and the center square. Let's count the cells in the first square. Now place the 1, hemocytometer under 2, the microscope. 3, 4, 5, Each chamber 6, is divided into 7, a grid pattern consisting 8. of 9 large squares. So what about the cells that are touching Each the square has outside same boundaries of the dimensions square? and contains 10 In to our the lab, negative we fourth count the power cells that touch the milliliters top of and left suspension. boundaries, and The we rules ignore for the cells that counting touch the cells right sometimes and differ bottom from lab to boundaries. lab. 9, In our lab, 10. we count cells in the We need to 4 count the large number corner of squares both living the center and square. dead cells. Remember, Let's the count dead the cells in will the appear first blue. square. 1, Occasionally, you will see artifacts, 3, objects or 4, debris that appear 5, blurry and don't have a well-defined 7. shape. This is an example of an So artifact. what about the We cells won't that are include it touching in our the count. outside boundaries of Proper the square? storage, cleaning, and our handling lab, of the we count the hemocytometer cells will that touch minimize the the top number and of left artifacts. boundaries, and we ignore There the are cells 10 that touch viable the cells right and bottom 1 boundaries. non-viable cell in the 9. first. Então, pessoal, aqui ela mostrou, né, que eles ignoram as células que estão coradas, que são as células não viáveis, e contam apenas as células que estão coradas, né, ou melhor, que não aparecem coradas, tá, que são as células viáveis, ok? Então, era só essa parte do vídeo, né, mas eu também deixei o link aqui, caso vocês queiram assistir ele até o final, tá certo? Então, a gente finaliza a nossa aula, né, com essa etapa. E aí, com essa contagem, né, que é o que eu vou explicar para vocês no laboratório, com essa contagem a gente consegue, então, fazer uma concentração certa das células, consegue fazer as culturas e determinados estímulos. Por exemplo, eu quero estimular com citocinas, eu quero estimular com LPS, eu quero estimular com bactérias, com fungos, né? Então, a gente pode avaliar, realizar vários estímulos e fazer várias avaliações, né? Dosagem de citocinas, dosagem de radicais livres, capacidade fagocítica, se for linfócito B, né? Se for macrófago, capacidade de proliferação, né? Desses linfócitos frente a algum estímulo. Então, dá para fazer várias análises e verificar se realmente essas células estão
funcionantes, ok? Então, era essa parte teórica aí das práticas que era importante que vocês tivessem, né, associado às práticas que a gente vai realizar. Então, nos vemos lá no laboratório, pessoal. Obrigada!